Graças a Deus, glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Estou ajustando um pouco aqui, irmão. Mexendo em alguns detalhes para que o áudio e a imagem fique boa. Amém? Glórias a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para iniciar essa live e eu espero que Deus possa falar no teu coração. Amém? Como de costume, eu já vou me revelar para os irmãos, porque eu estou aqui não para fazer a minha vontade. Amém? Eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Ok? O diabo está tentando tirar a gente está tentando me tirar do foco, mas está amarrado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu estou aqui, não é para agradar ninguém. Não é para dizer ou falar aquilo que você quer ouvir. Mas eu quero transmitir para você aquilo que Deus quer que você ouça. Amém? Eu vou ensinar aqui aquilo que Deus quer que você aprenda. Amém? Porque os dias não estão fáceis, irmãos. Os dias não estão fáceis. O inimigo da nossa alma, Satanás, ele está amarrando a vida da maioria dos cristãos. Ele está colocando obstáculos para que você não atinja a sua meta. Você pode ver, cada ano que passa, se torna mais difícil você fazer a obra de Deus. Cada ano que passa, está mais difícil você ganhar dinheiro. Porque a profecia está se cumprindo. A palavra de Deus, ela está se cumprindo, irmãos. E conforme o diabo vai fechando o cerco, irmão, às vezes até para coisa simples, você vai tentar resolver uma coisa que antigamente era fácil para você resolver. Hoje em dia já tem mais impedimento para você resolver aquilo que outrora era fácil, agora está mais difícil. Por quê, irmãos? A profecia está se cumprindo, irmãos. A palavra de Deus, ela está se cumprindo na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo. Querendo o ímpio ou não, a palavra de Deus está se cumprindo na vida dos ímpios, querendo eles ou não. Tá certo? Porque o apóstolo Paulo,
lá em 1 Timóteo, capítulo 3, e no capítulo 4, ele diz que nos últimos dias, expressamente o Espírito diz, virão dias difíceis, dias trabalhosos, a qual os homens se tornarão amantes de si mesmos, homens se tornarão mais avarentos, sem afeto natural. Sem afeto natural quer dizer, ele não é homens que não têm mais respeito pelos seus amigos, pelos seus colegas. Eles visam só lucro, estão focados só na idolatria, no egocentrismo. Amém? Para subir, para ganhar alguma coisa, eles não se importam se tem que prejudicar alguém, se tem que passar por cima de alguém, se tem que até mesmo eliminar alguém, para ele se dar bem. Certo? O apóstolo Paulo revelou isso lá em 1 Timóteo, capítulo 3 e capítulo 4. Os homens se tornarão amantes de si mesmos, sem afeto natural, quer dizer, não tem respeito pela mãe, não tem respeito pelo pai. Irmãos dentro da igreja não estão mais respeitando os irmãos, não estão respeitando mais as irmãs. Tá certo? Então, tudo isso, irmãos, é Deus permitindo o diabo, ou seja, espíritos que estão presos no inferno e demônios que estão vagando pelo ar, pela nossa atmosfera aí no segundo céu, no primeiro céu, porque tem demônios aqui na nossa atmosfera que eles são proibidos de descer aqui na terra. Como também tem demônios no inferno preso e que são proibidos de vir aqui para a terra. Mas como as profecias estão se cumprindo, o homem está cada vez mais sem fé. A Bíblia diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Os homens estão cada vez mais sem fé. Se você analisar a Bíblia e você ler a Bíblia em jejum e oração, o Espírito Santo vai te revelar que o ímpio, ele tem uma fé. Ele tem uma fé. Quando o ímpio pratica uma fé que bate com a palavra de Deus, que muitas das vezes nos surpreende, o que isso significa? É que tem leis de Deus escrita, ou seja, palavras guardadas no coração desse ímpio. Amém? É por isso que Jesus Cristo, quando ele veio, e tem uma profecia que fala sobre isso, ele não esmagará a cana quebrada. Não é mais ou menos isso que fala a profecia? Que ele não esmagaria a cana quebrada? Ali ele está falando em relação aos ímpios, quer dizer, ele iria vir, tá certo? Para restaurar, tá certo? E para confirmar, tá certo? Os filhos de Deus, por meio da sua morte e ressurreição. Certo? Por isso que tem muitos crentes despreparados que eles estão matando as almas. Ao invés deles trazer as almas para Jesus, eles afastam as almas de Jesus. Então o que acontece, irmão? Nessa profecia que o apóstolo Paulo trouxe para os nossos dias, ele está deixando bem claro isso, né? Que esses demônios, como diz lá em Apocalipse também, né? Eles vão ser lançados na terra. Cada vez mais, cada ano que passa, os demônios eles vão estar mais atuantes na terra. Sobre a vida dos ímpios, sobre a vida dos crentes que não vigiam, ou seja, dos joios, e sobre a nossa vida, que nós que ainda temos fé, temos amor, que ainda fazemos algo para o Senhor, o inimigo ele vai fechar o cerco. E aí nós vamos começar a ver de verdade quem é o verdadeiro crente e quem é o falso crente, ok? Eu já consigo perceber, pela misericórdia de Deus, pelas atitudes, pela fé, ok? Pelas atitudes, pela fé
pelo comportamento, pelas obras, da maneira que esses irmãos conversam e se expressam em seus vídeos. Eu já percebo se está se apostatando, se já está apostatado, se está fraco, se está forte, eu consigo perceber. Tá certo? Irmãos que falam até palavrões em seus vídeos, falam em violência em seus vídeos, eles mesmos, que vontade, sabe? E é por aí vai, eu não quero entrar em detalhes, mas você pode ver que tem irmãos que estão seguindo a trilha errada, perderam, certo? O foco, perderam a concentração, perderam a direção de Deus, tá certo? Da trilha que vai levando para o céu. E entrou na trilha que está descendo para o inferno. Amém, irmãos? Lá em Salmos diz: o caminho do justo é para cima, aonde está o seu Deus, mas o caminho do inferno está para baixo. Amém? Então, tem muitos cristãos que estão saindo do caminho que conduz para a vida eterna e entrando no caminho que leva para o inferno, infelizmente. Tá certo? E eu consigo detectar quando o crente é verdadeiro e quando o crente é falso. Quando o crente está se desviando e quando o crente está se confirmando. Amém? Então, é por isso que eu digo, irmãos. Por isso que eu digo. Presta atenção nas minhas mensagens. Amém? Porque tem coisas esclarecedoras que o Senhor, Ele me revela. Amém? Eu sou um homem que eu não fiz teologia, ok? Eu estudei só até a 8ª série, mas a minha sabedoria é pura, irmão. A minha sabedoria é pura. Amém? Eu tenho um mistério com Deus que eu conquistei através de jejum e oração. Tá certo? É por isso que Deus me usa dessa forma, desta maneira. E que a maioria não me compreende. Tá certo? Não me compreende. Porque a verdade, irmãos, ela é pregada para a maioria. Mas a maioria não aceita. A minoria aceita, a maioria não aceita as minhas pregações. Por quê? Porque, irmãos, Deus me usa para falar com grande e para falar com pequeno. Tá certo? No meu canal, lá no YouTube, tá certo? Que se chamava Sustentáculo da Verdadeira Fé, e o Senhor me inspirou para me colocar agora o nome do canal Gadol, né? O nosso Deus é grande, só Jesus Cristo é grande. Amém? Eu troquei o nome do canal lá. Tinha vários irmãos que me seguiam ali onde ficam os vídeos relacionados. Quando eles começaram a perceber qual era a minha pregação, não ficou um. Foram saindo um por um de fininho. Né? Suponho eu, pode ser que eu esteja enganado, eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é a Bíblia. O dono da verdade é o Espírito Santo. Amém? E o Senhor Jesus Cristo. Eu posso estar enganado, mas foram saindo um por um. Tá certo? Eu creio que foi por causa da palavra de Deus. Porque, irmãos, quando tem alguém do outro lado me ouvindo, eu não sei quem está aí do outro lado. Tá certo? A não ser os amigos que aparecem aqui. Tá certo? Mas tem outras pessoas que estão aí que eu não sei se está me assistindo, eu não sei quem é que está me assistindo. E aí o que acontece? O Espírito Santo que está aqui em mim, ele sabe quem está aí. Ele sabe. Então ele vai direcionar a palavra para você de acordo com a sua necessidade. Qual que é o conserto que você precisa receber para você se tornar um crente verdadeiro e sair do caminho da falsidade?
sair do testemunho da falsidade. O que o Senhor me der, eu vou passar. Se você questionar e não aceitar, é problema seu. Eu respeito a sua opinião e Deus também respeita a sua opinião. Amém? Lá em Apocalipse capítulo 3, se não me falha a memória, no capítulo 3, o Senhor Jesus Cristo, ele diz lá, né, expressamente para o apóstolo João escrever e passar para nós, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu entrarei e cearei com ele. Amém? E farei dentro dele a minha morada. Tá certo? Então, se você está ouvindo a repreensão, ouvindo a palavra de conserto, aqui agora, e em outros vídeos que você possa assistir também no meu canal, ou aqui mesmo na minha página, ou aqui mesmo na minha fanpage, você vai ver Deus falando contigo. Se você abrir o seu coração, Jesus ele vai entrar. Mas irmão, eu já sou um mestre na palavra, um ensinador, eu já sou um apóstolo, eu sou um profeta, ô irmão, eu sou um evangelista, eu sou um presbítero, eu sou um diácono. Eu não preciso ouvir o que você quer pregar, eu não preciso aceitar o que você está falando. Irmãos, a voz ela é minha. O dom não é meu. Conforme eu disse aqui, eu não vou pregar para te agradar. Eu prego o que o Senhor me dá. Eu não preparei nada para entrar nessa live. Eu não preparei nenhum estudo. Não preparei nenhum estudo, a não ser a palavra que o Senhor me deu. Tá certo, irmão? E a palavra que o Senhor me deu fica lá em Salmos, que eu vou ler daqui a pouquinho, para os irmãos entenderem o mistério dessa pregação, que já é uma continuação da parte 1 e da parte 2 do vídeo de ontem. Ok? Então, irmão, abre o seu coração, Jesus está às portas. Seja você crente, grandão ou pequeno, ou não. Tá certo? Porque Deus, Ele quer que você seja verdadeiro daqui para frente. Porque o inimigo, ele está fechando cerca, irmão. Até coisa simples para a gente resolver nos dias de hoje está difícil de resolver. Abre os olhos, irmão. Perceba os sinais. Perceba as profecias. Perceba no seu dia a dia que as coisas estão difíceis e que Deus está te alertando para você vigiar. Amém? Vigia. E não desista. Seja guerreiro. Seja guerreiro. Não se desespere. Não perca a cabeça por nada. Ainda que você venha tomar um prejuízo, mas não existe prejuízo maior do que você deixar Jesus sair do seu coração. Não existe prejuízo maior do que você deixar Satanás te enganar e tirar o nome de Jesus dos seus lábios e do seu coração e substituí-lo por um nome falso. Não existe nada pior do que você perder a sua coroa que está no céu te esperando e o teu galardão. Tá certo, irmão? Então vigia. Recebe a repreensão. Recebe a palavra de conserto. Se posiciona diante das situações. Se posiciona diante de Deus. Não abandone o seu barco.
Não perca o foco e a concentração nos seus caminhos, do seu dia a dia. O caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado, a porta também é apertada. No seu dia a dia, irmão, faça a diferença. Dá testemunho quando você entrar no mercado. Dá testemunho quando você entrar no açougue. Dá testemunho quando você for passear no shopping. Quando você for passear na praia. Quando você for passear em qualquer lugar. Dá testemunho. Fica na posição de Deus. Não perca a concentração. O diabo, ele vai criar situações no seu dia a dia, onde você está. Esteja você trabalhando, esteja você passeando, esteja você fazendo qualquer outro tipo de coisa, a obra de Deus. Transforma o seu caminho numa obra de Deus, intensamente. Vai passear. Procura um jeito de evangelizar alguém. Vai comprar alguma coisa no mercado. Procura um jeito de chegar perto de uma pessoa na fila ou em algum lugar e falar: olha, amigo, Jesus pôs as palavras no meu coração, Ele te ama. Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a sua alma do inferno e levar você para o céu. Se você reconhecer que é pecador e se arrepender, Ele vai perdoar os seus pecados e vai te salvar. Eu sei que não é fácil falar isso. Não é fácil você falar que a pessoa precisa se arrepender. Não é fácil você falar para a pessoa que ela pode ir para o inferno. Não é fácil você falar isso e já pegar o gancho e falar que Jesus morreu por ela na cruz do Calvário e que vai salvar ela se ela quiser ser salva. Eu sei que não é fácil falar isso, irmão. Não é fácil. Não é fácil. Mas se fosse fácil, irmão, se fosse fácil, ninguém entraria no céu. Sabe por quê? Porque para Jesus nada foi fácil. E a Bíblia diz o quê? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, no seu passeio, você tem que glorificar o Senhor. Nas suas compras, lá, você tem que glorificar o Senhor. Tá certo? No seu trabalho, você tem que glorificar o Senhor. E como que glorifica o Senhor? É de boca fechada? Se a palavra de Deus, irmãos, ela diz que nós somos testemunhas vivas, como que eu vou ir no mercado e ficar de boca fechada? É óbvio, né, que nem toda hora que você vai no mercado você vai falar, mas você está me compreendendo? Uma vez ou outra, abre sua boca no mercado. Uma vez ou outra, abre a sua boca no metrô, no ponto de ônibus, dentro de ônibus para falar de Jesus. Uma vez ou outra, no seu passeio, não sei, vai ser de 3 dias, de uma semana, não sei, mas dia sim, dia não. Se você puder todo dia, melhor ainda, no seu passeio. Fala de Jesus para a pessoa, põe uma meta no seu caminho. Vou falar de Jesus para as pessoas uma vez por dia. Põe uma meta no seu caminho. Se torna um evangelista. Ah, mas eu já sou pastor. Eu sou pastor, eu sou profeta, eu estou sempre profetizando na igreja. Ah, eu sou pastor, eu já pastoreio na igreja, eu já prego aqui nas redes sociais. Mas, irmão, você prega nas redes sociais, você é pastor, você prega na sua igreja, tá certo. Mas aqui fora, certo? Fora do arraiá, né? Como diz os caipiras, né? Fora do arraiá, tá certo? É que Jesus foi crucificado. Fora do arraiá, é que os apóstolos foram apedrejados, açoitados, presos, esbofeteados. Foi fora do arraiá, foi fora do templo. Tá certo? Então, você é pastor, você é profeta, mas
quando você sai da igreja, quando você sai de trás das câmeras, você fica com a boca fechada, passa pelos vizinhos, vai no mercado, vai não sei na onde, vai passear, quando vai fazer uma viagem missionária prega só na igreja. Mas e as almas aqui fora, pastor? Vem, pastor, e as almas aqui fora? Vem, profeta. E tem muitos evangelistas, a maioria dos evangelistas que eu conheço, eu falo porque eu vejo aqui onde eu moro e em qualquer lugar, eu creio que também é onde você mora aí, está cheio de evangelistas só de nome, evangelista só da boca para fora, só de título. Conhece ele como evangelista porque ele se apresentou como evangelista, foi ungido na igreja como evangelista, mas não exerce o ministério de evangelista. Por quê? Só prega dentro da igreja. Dentro da igreja é para pregar o evangelista? Lógico que é para pregar o evangelista, mas o ministério do evangelista é aqui fora. Senão ele não é evangelista, vira logo pastor, porque o pastor ele tem duas responsabilidades. Para quem não sabe isso, fica sabendo. O pastor ele tem a responsabilidade de pregar dentro da igreja e de pregar fora da igreja. Também. Mas você prova isso, apóstolo? Você prova isso? Provo. Timóteo era pastor. E ele era companheiro de Paulo. Tá certo? Nas viagens missionárias, e quando Paulo não estava pregando em certo lugar, Timóteo pregava. Dentro dos templos e em vários lugares. Naquela época, aonde tinha pontos que tinha muita gente, os apóstolos chegavam ali, certo? Antigamente não tinha Bíblia e pergaminho custava muito caro. Então o que eles faziam? Eles pregavam sem nada, só com o conhecimento aqui, ó. Não tinha curso de teologia nem nada. Era só ler os profetas, ler os salmos, e você está entendendo? E no tempo dos apóstolos, eles não tinham também os evangelhos escritos. Eles escreveram os evangelhos já quase no final da carreira, perto de serem mortos, para deixar a bênção dos evangelhos para nós. Então eles pregavam o que tinha aqui, ó, o que eles liam, o que eles decoravam na maioria das vezes, sem nada nas mãos. E ali onde tinha aquele monte de gente, eles iam ali e começavam a pregar bem alto. E as multidões iam se aproximando, eles cheios do poder de Deus, aí Deus já praticava as curas e os milagres ali, e ali vinha até as conversões das pessoas. Tá certo? Mas eles eram pastores. Então, se os pastores do passado, eles eram pastores evangelistas, por que os pastores hoje em dia não querem ser evangelistas? Só querem pregar dentro da igreja e ficar limitado aí ao YouTube ou ao Face? Não está errado isso? Na minha opinião, está. Porque o pastor, eles pensam que é só pregar dentro da igreja, e não é. O pastor também é um evangelista. Esse pastor que não evangeliza, ele vai ser considerado um pastor pequeno no céu. Um pastor pequeno. Porque os pastores, nessa minha caminhada, eu conheci 3 pastores que pregavam em praça. Eu conheci 3. Lógico que tem muito mais, mas eu conheci só 3. Inclusive, um desses era o pastor Pedro, que congregou comigo um tempo na igreja pentecostal Deus é Amor, lá em São Paulo. Pastor Pedro, tá certo? Aí eu saí da Deus é Amor, passou mais ou menos uns 6 meses, ele também saiu, né? Aí certa vez eu fui fazer uma visita para ele na casa dele. Aí eu perguntei para ele: "E aí, pastor, você saiu da igreja também e tal, o que você está fazendo agora?" Ele falou assim: "Irmão, eu estou parado. Eu estou orando a Deus aí para Deus me dar uma direção." Aí eu falei para ele: então, pastor Pedro, Deus já te deu a direção. É para você ir comigo pregar lá na praça.
bora, amanhã já. Fizemos uma oração, tiramos uma palavra, Deus confirmou que o que estava saindo da minha boca era de Deus. Aí ele deu uma rajada de línguas estranhas, trouxe um monte de profecia, ficou cheio do Espírito Santo. No dia seguinte, esperei ele lá no ponto de ônibus, né? E aí nós fomos a pé até a praça onde eu costumava pregar, lá em São Paulo. Ele ficou comigo mais ou menos uns 6 meses, pregando na praça lá. Você vê, Deus me usou para levar um pastor. E ele se transformou num pastor evangelista. Tá certo? Depois ele se mudou, foi para Francisco Morato, aí nunca mais eu ouvi. Nunca mais eu ouvi. Eu tive um sonho com ele há uns 2 meses atrás. Né? Deus me mostrou que ele estava bem, que ele estava dirigindo uma congregação, tal, né? Mas o pastor, ele tem que ser evangelista também. É bíblico isso. Os pastores bíblicos, eles eram evangelistas também. Ok? Então é isso, irmão. Então, como que a gente sabe quando um crente é verdadeiro e quando um crente é falso? Quando nós vemos que realmente esse crente, ele está dentro da santa doutrina do Senhor. Porque não é só você ser santo, se santificar, tá certo? E amar ao próximo. Tem muito mais coisas envolvendo a vida de uma pessoa que exerce liderança na obra de Deus. Certo? Você é um pregador e um ensinador, um mestre na palavra que está aí no YouTube, você é uma liderança. Certo? Você é uma liderança. Você que prega na igreja, é um pastor, tem uma igreja, ou pastoreia a igreja de fulano e tal, você também é uma liderança. E vocês, por serem liderança, vocês precisam vir para fora do arraial. Vocês precisam pregar aqui fora. As almas estão querendo ouvir o que Deus quer falar através da boca de vocês. Amém? Sejam crentes verdadeiros. Tá certo? Saiam do comodismo. Diz o Espírito Santo. Saiam do comodismo. Aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque eu, o Filho do Homem, eu não tinha nem aonde repousar a minha cabeça quando eu estava na terra. Então saia do comodismo. Não é para você sair da igreja, não, abandonar a igreja. Não é isso não, pastor. É para você sair do comodismo. É para você pregar aqui fora também. Você, irmão, que só prega no YouTube, é para você pregar aqui fora também. Porque você também é uma liderança. Tá certo? Porque se você é apto para ensinar aí no YouTube, e até ter canais com milhares de inscritos, você é apto também para fazer a obra de um verdadeiro evangelista aqui fora. E se você não fizer, Deus vai te cobrar naquele grande dia. Amém? Então, seja um crente verdadeiro, não um crente falso. Amém, irmão? Porque tem muitos crentes que infelizmente não estão nem aí para a obra de Deus. Eles querem fazer a obra de Deus relaxadamente. E como diz lá no livro do profeta Jeremias, ai do obreiro que faz a minha obra relaxadamente. Está escrito. Ok? Então, vamos ser trabalhador, vamos ser guerreiro, vamos fazer a obra do Senhor no YouTube, dentro da igreja, mas principalmente, o mais importante de tudo, fora da igreja, aonde as almas estão perecendo, indo para o inferno, aonde estão os desviados aqui também, esperando uma palavra que saia da tua boca. Glórias a Deus. Aleluia. Então, irmãos, a palavra de hoje é Salmos, capítulo 34, versículo 13. Vamos aí na sua Bíblia que eu espero. Salmos 34, 13. Amém? Glórias a Deus.
Acharam aí, irmãos? Eu navegarei no oceano do Espírito e a Ti adorarei, ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e a Ti adorarei, ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo em som de Pentecoste, me enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo, em som de Pentecoste, me enche-me de novo. Aleluia! Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Vamos lá, meus amados, para Salmos 34. Salmos 34, versículo 13, que diz assim: guarda tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Amém? Guarda a tua língua do mal e teus lábios falsamente. Pois é. E Salmos, vamos agora para Salmos 119. Salmo 119. Glórias a Deus. Salmo 119, versículo 163, irmãos. Que diz assim: detesto e abomino a falsidade, mas amo profundamente a tua lei. Glórias a Deus. Então, irmãos, é isso. Amém? Deus, Ele detesta e abomina a falsidade. Amém? O Senhor, Ele não se agrada dos irmãos que são falsos. O Senhor, Ele se agrada de irmãos que são verdadeiros, irmãos que realmente têm compromisso
na obra de Deus. Deus ele se agrada de irmãos que têm compromisso com a palavra. O que é ter compromisso com a palavra, irmãos? Lá em Tiago está escrito, né? Seja a tua palavra sim, sim e não, não. Quando você combinar algo com alguém, você tem que cumprir a sua palavra. Amém? Você tem que cumprir a sua palavra. Porque Deus não se agrada de irmãos que prometem uma coisa e não cumpre aquilo que prometeu, aquilo que combinou. Certo? E isso, por exemplo, é ser um crente falso. Tá certo? Quando você comprar alguma coisa em prestação ou pedir um dinheiro emprestado para alguém, ok? Você tem que assumir os seus compromissos. Porque Deus não se agrada. Eu não estou falando aqui com quem não é cristão, tá? Porque os ímpios, eles estão condenados. Eu estou falando aqui com pessoas. Eu estou falando aqui com pessoas que são crentes. Amém? Estou falando com pessoas que são crentes. Porque olha aqui o que a palavra de Deus diz, ó. Detesto e abomino a falsidade, mas amo profundamente a tua lei. Aqui é Davi, deixando um exemplo aqui para nós cristãos. Amém? Agora vamos lá para Provérbios, capítulo 11, versículo 3. Amém? Os irmãos podem procurar aí. Provérbios 11, 3. Glórias a Deus. Provérbios 11, 3. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Provérbios 11, 3, amém? Glórias a Deus. Que diz assim, irmão: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. Amém? Então, mais uma vez, confirmando toda essa pregação. Amém? Você vê 3 referências bíblicas para confirmar toda a pregação, do início até aqui. Amém? Provérbios 11, 3. A integridade dos justos os guia. Quer dizer, quando você é íntegro, quando você é verdadeiro, quando você é leal e sincero consigo mesmo, mediante a palavra de Deus, você também consegue ser sincero, íntegro e leal com as pessoas. Você consegue, certo? Porque você é um praticante da palavra, você é um ouvinte praticante, você é uma pessoa que examina as Escrituras e aplica ela no seu dia a dia. Então, você vai ser sempre guiado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela sempre vai estar viva dentro de você, porque você está sempre ligado com a palavra. Amém? Você está sempre ligado com a palavra, você está sempre em comunhão íntima com Deus. Você está andando com Deus. Amém? Porque você está temendo nos seus pensamentos, no seu íntimo, a palavra de Deus. Amém? Aí quando surge
as tentações, você tem direção de Deus, ou seja, você é protegido. A espada de Deus, a palavra, ela se transforma num escudo. Por quê? Porque você ouve por meio das pregações, com atenção e procura aprender. Você examina, você lê a Bíblia e você procura guardar, porque você lê com atenção. Então, quando vem a tentação do inimigo, você está guardado. A palavra de Deus, ela se transforma num escudo. E você tem direção de Deus e força para escapar dessas ciladas que o diabo prepara. Olha só a profundidade que Deus me deu aqui. Veja só se não tem a ver com a palavra. Ó. Provérbios 11:3. A integridade dos justos os guia. Quer dizer, então você nessa integridade que é baseado na palavra de Deus, você vai ter sempre um escape diante de circunstâncias adversas, diante dos levantes do inimigo, diante das ciladas do inimigo, você vai ser sempre guiado por Deus. Vai ter sempre uma porta de escape para você escapar. Porque você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa que teme a Deus. Você é um crente verdadeiro. Tá certo? Agora, olha o que vai acontecer com os crentes falsos. Parte B do versículo. Provérbios 11:3. Então está aqui. A integridade dos justos os guia. Mas olha aqui a parte dos ímpios. Ó. Mas a falsidade dos infiéis os aniquila. Quer dizer, eles, nas suas malícias, nas suas corrupções, né? Nas suas práticas carnais, eles mesmos se aniquilam. Amém? O Espírito Santo se afasta deles. Amém? Eles não têm a autoridade de Deus para pregar o Evangelho. Entendeu? E quando eles vão pregar o Evangelho, eles pregam um Evangelho falso, distorcido. Um Evangelho de maquiagem. Por quê? Porque eles não têm um coração puro e reto diante do Senhor. Eles não têm o temor de Deus. Então, o Deus deste século se transforma para eles num falso Deus de luz, num falso Jesus. E ali eles pensam que tem Deus, mas não tem Deus. Porque só quem pode ter Deus é quem anda na integridade da palavra, é sincero, é justo, não é falso com as pessoas, não são interesseiros, entendeu? Não se une e nem são praticantes das coisas deste mundo, não se une com política, tá certo? Não se associa com os ímpios nos seus empreendimentos, é separado. Essa é a verdadeira igreja. Você sabe qual o significado do nome igreja, irmãos? É saída para fora. Num sentido mais profundo, segundo a minha visão, significa peregrinos do céu passando um tempo aqui na terra para voltarem para o céu. Essa é a verdadeira igreja. Tá certo? Essa é a verdadeira igreja. Esses que estão nessa pegada que eu ensino, é que são os verdadeiros crentes. Amém? E eu creio que são poucos. Se você não está nessa pegada, irmão, toma posse, porque isso vem do coração de Deus para o meu coração e sai aqui da minha boca para o teu coração. Amém? Então, essa é a mensagem de hoje. Amém? E espero que Deus continue falando mais no seu coração. Amém? E até a próxima live, se Deus quiser. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.